Olá pessoal, Museu da Pelada. Hoje estamos aqui com um grande lateral aí dos anos 70, 80. Na verdade era um lateral ala, bem à frente do tempo. Tinha uma saúde danada, um preparo físico dos melhores. Ele vai falar a sua história no futebol, onde tudo começou, até os dias de hoje, né? O que ele está fazendo. Tudo bem, Rosemiro? Tudo bem, Espina? Estamos aqui. E você começou sua carreira no Remo, como foi o início lá, Rosemiro? Eu comecei na divisão de base do Remo. Eu sou natural de lá, meus pais são de lá também, né? Todo mundo. Então, inclusive tenho família ainda lá. Mas tivemos uma passagem de juvenil até o semiprofissional. Semiprofissional porque eu tive 3 anos de profissional, mas como amador. Aí que eu não podia me profissionalizar porque eu tinha que servir a seleção de base do Brasil. E você chegou no Remo com quantos anos? Eu cheguei no Remo, eu tinha 14, 13 anos, mais ou menos essa idade aí. Aí rapidinho eu pulei pro profissional com 15, 16 anos. Mas você foi descoberto por alguém ou você foi por iniciativa própria lá pro Remo? Olha, no começo eu fui por iniciativa própria, né? Naquela época a gente tinha os trajetos, a gente andava até com a chuteira na costa. Nas costas. Na costa andava 3, 4 quilômetros, né? Que era de família pobre e corríamos atrás daquilo que a gente mais gostava, né? O sonho e a educação, que era ir para a escola. Certo. Então você chegou no Remo lá, pegou as categorias de base até o profissional e ficou quanto tempo no profissional? Quem que era o seu treinador lá no início? Eu fiquei no profissional de 3 a 4 anos, que foi a oportunidade que eu fui campeão paraense 3 vezes, fui tricampeão paraense. Já ainda como amador, porque naquela época eles não deixavam eu me profissionalizar porque eu tinha que servir a seleção do Brasil amadora. Inclusive que eu mais Pan-Americano, Mundial, eu tive das categorias, né? Olimpíada no Canadá, em Montreal, essas coisinhas todinhas, entende? Então, eu tive uma passagem boa, ótima pelo Remo, daí... E essas convocações você estava jogando no Remo ainda? Estava jogando, no final, eu já era comprado pelo Palmeiras. Certo, mas estava no Remo. Mas servia o Remo e a seleção. A seleção, né? Quem que era o treinador da seleção? Da seleção na época era o Zizinho. O Zizinho, grande jogador. Zizinho, eu tive a passagem também com o Cláudio Coutinho. Cláudio Coutinho. Aí no Remo, os meus treinadores foram Paulo Amaral e Paulo Emílio, falecidos hoje. Os dois, né? Falecidos foram, eu tive essas duas figuras. Dois grandes figurantes aí do futebol, né? Do futebol, que são profissionais que só nos ensinaram. Elite, né? Fazem parte da elite. Só nos ensinaram, entende? Graças a Deus, eu tive uma base boa. Uma base boa. Aí em seguida, né, que eu tive que, da seleção, depois eu tive que servir o Palmeiras, né, E na seleção você jogou, foram campeões lá no Pan-Americano, nas Olimpíadas? O Pan-Americano... A Olimpíadas não, que... No México, nós fomos campeão no México, certo. Mas no final de tudo, o campeonato exigia que no final, se terminasse empatado, poderia haver os 2 campeões. E o campeão foi Brasil e México. Certo. Foi em 75. Em 76 nós disputamos as Olimpíadas no Canadá. No Canadá, em Montreal. Mas nessa época nós tiramos em 4º lugar. Ótimo, porque na época as seleções das outras equipes eram tudo jogadores que jogavam profissionais. Jogava o Lato na Polônia. Jogava só os caras de elite mesmo. Elite. O Lato que deu trabalho já para principal, imagine ele acima jogando, né? A nossa seleção na época, a equipe base era o Carlos, goleiro, né? Da Ponte, Corinthians. Eu, lateral, Tecão jogou no Palmeiras. Tecão do São Paulo. O Tecão do São Paulo, teve um do Internacional que... Mauro Pastor? Não teve o Mauro... Mauro Galvão? Mauro Galvão, tá? Teve
o lateral esquerdo era do Internacional. Chico Fraga? Chico Fraga. Certo. Chico Fraga e o Júnior era reserva. Reserva, o Júnior Capacete, O Júnior do Flamengo. Ele se deu bem depois na vida profissional porque ele pegou o Coutinho no Flamengo. Certo. Mas era o Chico Fraga. O Chico Fraga. Para você ver como era o nível. Era o lá do Bahia, o Leguelé, Alberto Leguelé. Certo. O ponto esquerdo era Santos e Júlio César, que era do Flamengo. Uri Geller, né? E tinha Meio de campo. no meio do campo Eudes. Eudes da Portuguesa, excelente muito, jogador também, técnico. Não é Kleber, é o... Cléo, do Inter. Não, do Fluminense. Kleber. Kleber, né? O Kleber do Fluminense. Meio-campista. Meio-campista. Eu sei que era um timaço. Timaço que teria até condições de ganhar. O quase-zagueiro era Dinho. O Edinho do Fluminense. Edinho do Fluminense. Nossa, então a seleção espetacular, né? O meia bom que jogava também, Erivelto do Fluminense. Erivelto, grande jogador também. Cláudio Adão, centroavante. Jarbas jogou no Guarani. Então uma excelente seleção, né, Rosemiro? Uma seleção muito boa. Então nós tiramos em quarto lugar porque as outras eram profissionais, né? Já os caras tudo já rodados, né? E quando você chegou no Palmeiras, Rosemiro vindo lá do Pará, todo tímido e tal, chegou no Palmeiras, Academia. Como foi sua chegada no Verdão? Eu não cheguei, foi ótimo. Tava o Leão ainda, o... Leão jogando no gol. Leão, de saída já tava o Luiz Pereira e o Levinha para o Atlético de Madrid. Certo. Aí eu peguei ainda uns 3, quase 4 anos, o Ademir da Guia, Dudu, nosso meio de campo. Peguei o Zeca ainda. Lateral esquerdo. Peguei o Zeca, lateral esquerdo. Peguei o Edu Bala, peguei o Ney. Luiz Pereira saindo, quem que era? Beto César Fuscão? Parando, era Beto Fuscão, tinha Beto Fuscão, Alfredo Mostarda, Mostarda ainda. Que massa. Samuel, zagueiro, que jogou no São Paulo também, né? Isso, o Leão, goleiro, né? Goleiro, certo. Aí depois veio aquela turma que veio o Vasconcelos. Do Náutico, né? Do Náutico, Vasconcelos e Jorge Mendonça. Toninho Catarinense, centroavante, Catarinense. né? Eu sei que veio uma... Turma boa. E aí fomos em 76, fomos campeão paulista, né? Cima do 15, né? Isso. Gol do Jorge Mendonça, 1-0. E tinha sido o último aí que ficou depois numa fila, né? Numa fila, isso mesmo. Eu sei que aí eu tive uma passagem como meu treinador foi lá, comecei com o Brandão, né? O Oswaldo Brandão. Depois veio o Jorge Vieira. O Jorge Vieira treinou Corinthians, Botafogo do Rio. Aí fiquei 2, 3 anos com o Tele Santana. Tele Santana, aprendi muito com esses treinadores. Você consegue, assim, na sua carreira, você falar quem foi o melhor treinador, não para você? Eu cito 2. Do que das mensagens que eles me passavam e daquilo que a gente aprendia, que a gente realmente leva e traz, né? Para a vida, né? Isso. Para mim era o Cláudio Coutinho e o Tele Santana. Caramba. Aqueles faziam a gente aprender mesmo, porque eles não saíam de dentro do campo com a gente. Certo. Eles entravam de manhã, só saíam à tarde. E tudo que a gente tinha de bom, eles só melhoravam e colocavam mais alguma coisa. Certo. Então, né, 2 treinadores, educadores, né, que ajudavam tanto na parte do futebol como também na vida, né? Na vida. Isso aí, o Tele Santana, então, ele se interessava. Ele era rígido, era tão né? chato, de tão abnegado que era ele. E o Coutinho a mesma coisa. O Coutinho era inteligente. Capitão, né? Capitão, aquele ali, Deus tem em bom lugar os dois, né? 2 treinadores aí que fizeram parte. Copa do Mundo, né? Aquilo ali, esses treinadores de hoje, eles tinham que aprender com esses aí. Certo. Eles tinham que procurar saber a história que eles têm, que devem ter contado, para poder aprender, certo. porque a gente não apesar de não ter ganho o Mundial pelo Brasil, era 2 exemplos, né? Sim, mas os times deles, eles colocavam para jogar. O Coutinho que fez o overlap para você foi muito bom, né, Rosemiro? Eu lembro que nós fomos jogando com a seleção lá fora, porque lá, na época... Já principal, né? É principal. As seleções de lá, normalmente, os treinadores faziam marcação homem a homem. Certo. Homem a homem. O Coutinho inventava uma jogada com o Edinho,
que todo mundo dava, quando estava a marcação homem a homem, o Edinho saía com essa bola dominada De trás. de trás. Inclusive fez gols no Maracanã assim, né? E nós abrimos todinho no meio, nós é porque ele marcava Abriu homem a espaço homem, pra e ele. todo mundo vinha marcando e ele ia embora. Caminhava com a Aí bola. quando ele estava perto da área, que todo mundo fechava. Caramba. Entendeu? Uma inteligência daquele coisas tempo, com né? Inteligência, tanto quem está passando como quem está aprendendo. Eu até lembro, o Rosemiro, que no Maracanã ele fez um golaço vindo de trás ali, deu aquele clarão, ele caminhou, chegou na entrada da área, mas ele sentou o pé, um baita gol. É aquilo que eu falei, Visão do treinador. Do treinador, eles aproveitavam O melhor, que né? cada um tinha de melhor. Não, exatamente, isso aí que o treinador, na minha opinião, o bom treinador tem que Pina, fazer. eu cheguei a jogar mais tempo na seleção com o Coutinho, na ponta direita, do que na lateral, que aí ele botava o Mauro, que era Do Guarani, lateral direito, lateral. falecido também, né? Aí me colocava na ponta, aí eu ficava na ponta fazendo o meio do campo fechado. Quando Fechava a bola tá pelo do meio. outro lado, eu Entendi. fechava pelo meio. E quando nós tínhamos a bola, eu abria. Abria. Entende? Ô Rosemiro, assim, a gente falou do Cláudio Coutinho, só uma coisa que eu não entendo, que na Copa do Mundo, né, de 78, o Brasil com tantos laterais esquerdo, né, você era um lateral direito, e ele só levou um lateral esquerdo para a Copa, que foi o Rodrigues Neto, colocou o Edinho de lateral esquerdo, ou seja, uma coisa que pouca gente entendeu, né? É verdade, é verdade. É que ele... O que ele pensou? Será que ele estava brigado com o Marinho Chagas, Marco Antônio, Vladimir, tantos, e chegou na Copa. Eu lembro que o Zé Maria do Corinthians, às vésperas da Copa, ele foi cortado por contusão e foi chamado o Toninho Baiano. E na Copa do Mundo o Toninho até jogou de lateral esquerdo. Aí já pensou? O Nelinho, né? É o Nelinho na direita. E você ficou... Uma história aqui. Pode falar. Uma história legal de passar. Ter lembrado, né? Ter lembrado. O Nelinho, na época que eu estava no Remo, ele jogou no Remo, né? Jogou. Eu lembro. Ele era volante. Ele era volante. O treinador era o João Avelino. Lembro, 71. Aí o que aconteceu? Eu e o Marinho, que era o outro lateral, machucamos. Aí, o Marinho que veio para Portuguesa? Não. Um fortão, morenão? Não, é um alto. Ele jogou no Rio, no Fluminense. O Marinho zagueiro, que é do Flamengo? Não é esse. Ele jogava mais jogou no Atuna Luz e no Remo lá. Certo. Aí eu lembro que o Nelinho estava no conjunto do time lá. Certo. E ele foi preciso nesse jogo contra o Cruzeiro. O João Avelino era expert, né? Ele mandava diminuir, aumentar o campo. Enquanto esse time, e na época não era Brasileirão, era Campeonato Nacional. Roberto Gomes Pedrosa. Gomes Pedrosa, tá, ele era o popular Brasileirão. Brasileirão, hoje. Certo. Aí o que ele fez? Ele nesse jogo, como não tinha, ele improvisou o Nelinho. O Nelinho batia bem na bola e o campo lá era curto, pequeno. Ele meteu um gol do meio do campo no goleiro, não lembro, era o Raul. No Raul, do meio do campo ele meteu um gol, aí o Nelinho comprou... O Cruzeiro comprou o Nelinho. O Cruzeiro comprou o Nelinho. Especialidade dele... E os dois que jogavam, cara, eu e o Marinho, ficamos lá. E o Nelinho foi de... Adaptou para lateral depois. E jogou na seleção de lateral. Exatamente. É que tem muitos laterais daquela época que se jogasse no meio, jogava tranquilo. E eu vejo, Rosemiro, você falou que o treinador, o Coutinho, às vezes se colocava de ponta direita, e hoje a gente vendo aí, o Palmeiras, né, utiliza o Marcos Rocha e o Mike, né? Isso. Dois laterais fazendo essa função que lá atrás... nos anos 70 já fazia, né? Isso. E você ficou no Palmeiras por quanto tempo e depois? Eu fiquei de 75, final de 75, que eu já era do Palmeiras em 74, certo. Mas como eu estava na seleção, viajando... Se apresentou depois? Me apresentei depois, quase já em 76. Aí eu fiquei até 79. 79. Aí fui pro Vasco.
79, o Palmeiras foi campeão em 76 só, né? É, só em 76. 77 Corinthians, 78 Nós fomos vice-campeão Santos. brasileiro com o Guarani. Isso, aquela final, né? Final lá. Gol do Careca, né? Do Careca que foi de cabeça, foi de mão, foi de tudo, o timaço do Guarani. O Escurinho foi parar no gol, no jogo lá, né? Eu lembro de uma vez lá que esse filho da mãe é meu parceiro, meu amigo, meu camarada, o Zenon, né? Ixi. O Tele Santana, como eu tinha fôlego, eu tinha que marcar o Zenon no campo todo. Eita. Aí eu marquei. Até o Zenon até hoje brinca. Uma dormidinha ele fez o gol. Fez o gol. Eu não Aí podia ele fala, vacilar. pô, ainda bem que tu dormiu aquela hora. Eu falei, ainda bem, né? Piscou, O grande Zenon, jogador Zenon, Zenon, batia como ninguém na bola. Aí a sua chegada no Vasco, Rosemiro, em 79, quem que era o Era treinador? o Antônio Lopes. Antônio, o delegado? Delegado. Eu cheguei a pegar. Hein? Cheguei a pegar o Orlando Lelé. Orlando, lateral direito falecido Mazarope, também. Mazarope, goleiro. Mazarope, o Marco Antônio, lateral esquerdo. Marco Antônio, lateral esquerdo. Quem que era o zagueiro? Ivan. Quem que era o O zagueiro? Ivan. Abel foi antes. Né? Ivan, Celso. Celso, né? Celso, O Dudu, meio de campo. Dudu, meio Roberto do campo, Dinamite. Roberto Dinamite, o Cláudio Adão. Cláudio Adão, o Luiz Fumanchu, não? Ilcinho, ponta direita. Ilcinho. Fumanchu não, né? Não, Silvinho. Silvinho. Zanata, ainda Zanata peguei. tava. Ainda peguei o Rodrigues Neto. Rodrigues Neto Peguei também. o Rodrigues Neto. Timaço do Vasco aí, também. Aí depois joguei no Bangu. Depois você foi bom. E a história no Vasco ficou quanto tempo no Vasco? Fiquei 4 anos. 4 anos no Nós Vasco? fomos campeão carioca em cima do Flamengo. No Aquele cima do timaço. Nos pênaltis, não? Não, ganhamos de 1-0 no tempo normal. O gol do Marquinho ou Pedrinho. Eu sei que um bateu e o escanteio e o outro cabeceou. Foi do Marquinho. Marquinho, né? Marquinho, ponta esquerda. Campeão em cima do Flamengo. Flamengo, isso. Acho que era a maior satisfação, maior né? satisfação. O maior rival do Vasco é o Flamengo, né? Flamengo. Eu lembro que teve outra época, né, que o Antônio Lopes me colocou de ponta esquerda só para evitar a do Leandro, a saída do Leandro. Eu joguei de ponta esquerda, Caramba. só para marcar O Leandro, o Leandro. que é um lateral direito também, apoiador, craque de bola, né? Era a toque, saída né? de bola era ele. Espetacular. Ô Rosemiro, então, aí você trabalhou com o Cláudio Coutinho, tudo, a Copa de 78, você não poderia ter tido uma oportunidade, ter ido para a Copa, não? Que você... Eu poderia, mas ele já tinha, né? Os jogadores dele, né? Dele formado já, né? Mas a gente sabe que... É difícil, difícil. naquela Ele tinha bastante gente, né? Ah, muito jogo. Né? Igual você falou, o Orlando Lelé era um baita lateral. Tinha. Nelinho, Zé Maria, o você, Toninho Baiano. Toninho Baiano também que faleceu. Tinha bastante Qualquer um gente. que fosse. Tinha bastante gente, tanto na direita como na esquerda. Exatamente. Entendeu? E hoje nós não temos nenhum. Eu particularmente, hoje eu não vejo um lateral. Nem de um lado, nem do outro. Para mim, tudo. Você vê, até hoje, com a idade, o Danilo está jogando mas como zagueiro ali, quase zagueiro. Mas também não é. Não, nunca foi. Nunca foi. Nunca foi, porque a falta, né? Para mim, o lateral, na hora que o time dele tem a bola, ele tem que jogar. Ele tem que jogar, ele tem que apoiar, ele tem que ajudar. O Danilo, ele faz uma de Everaldo, em 70, mais ou menos, fechando a zaga, né? É um zagueiro, ele é mais zagueiro e tem o passe bom, que ele aprendeu. Aprendeu. Ele não erra, ele não Ele é um bom jogador, né? Mas a essência do futebol não é rapaz. É rapaz, o básico, né, Rosemiro? O básico. E o Brasil, nessa falta de lateral direito, olha o Brasil, o pessoal fala do Neymar, para mim o único jogador que o Brasil tem é o Neymar. Vinícius Júnior, bom jogador, o Rodrigo e tal. Mas vamos lá, aí ficou no Vasco, ficou 4 anos no Vasco, e do Vasco, você foi pro Bangu já ali, não? Bangu, eu lembro... Castor de Andrade? Isso, Castor de Andrade, eu lembro que eu... Levava o dinheiro na maleta? Eu lembro que eu estava de férias em Belém do Pará, jogando uma pelada na frente de casa, no Arião, com uma molecada, amigos meus lá. Na hora que me deram o telefone para me atender, que era o Castor. Eu pensei que era brincadeira, o Castor quer falar contigo. Caramba! Aí eu fui atender, quem quer? O Castor. Castor de Andrade. Eu vou falar uma coisa, meu filho, você quer vir pro meu time? O senhor tá onde? Estou no Bangu. Não quer vir pro meu time?
Não quero saber de nada. Eu não quero saber de o que você Fala vai ganhar. sim ou não. Assim, falei, eu já estava pronto de saída do Vasco, né? Falei, tô indo, então tá bom. Amanhã já mando passagem, já mando tudo, você vem embora. Caramba. E jogou quanto tempo no Bangu? Joguei 2, 3 anos. Timaço também, né? Mas o primeiro ano meu foi difícil, porque logo no treino eu quebrei a tíbia. Caramba. No treino com o Índio, o zagueiro, ele deu um carrinho, Prendeu e prendeu e eu quebrei. Você que... Sem maldade, não, né? sem maldade, Jogada... entende? Aí eu fiquei esse tempo todinho lá. Parado. Parado, o Castor... Cumprindo cumpriu tudo. Tudinho. Diz que era um excelente Cartola, né? Meu, ele era brincadeira. Ele andava com aquela pasta presidente. Cheio de dinheiro. Cheio de dinheiro, as notas. Eita. Ele ia pro treino. E ele começava com o primeiro jogador, fulano, para mim foi o melhor do treino. Aí dava uma nota, vamos dizer que é de R$100. Aí dava uma nota. Aí depois olhava pro outro, você também. Foi bem, dava dinheiro para a todo distribuir. mundo. Eu nunca vi o jeitão dele, meu. Folclórico, né? Faz falta, né, Rosemiro? Faz. Esses Cartola de antigamente, Não, faz. Vicente Mateus, O do Vasco, o Eurico Calçada, Miranda, Calçada. o Francisco Horta, todo o pessoal, né? Não. Eles tinham jeito, mas eles trabalhavam pro clube. Certo. É. Todos tinham amor pelo time, Você né? vê a gente, aqui não estamos nessa conversa, mas você vê o que acontece dentro do Corinthians, dos times, né? É complicado. É difícil, né, meu? Porque eu acho que tem que ter amor pelo clube, né? Você tem que ter amor pelo clube, entende? Que o clube é acima de tudo. E o time numa situação dessa, um baita time que poderia... Mas tudo bem. Aí você ficou no Bangu sempre com excelente time, né? Eu joguei com o Mário Canhoto, que jogou no Fluminense. Meia, Mário René zagueiro, Moisés, que foi do Vasco, Moisés xerifão do Corinthians. Batia muito o xerifão? Toinho goleiro? Toinho. Gilmar, que joguei com ele no Palmeiras. Gilmar goleiro também? Gilmar, Roberto Biônico. Pô, centroavante, jogou no Santos. Roberto Biônico. Marinho tava? Marinho. Do Atlético. Mas era era seleção. O negócio era seleção e as figuras, né? Só figura. Era figura, o negócio era demais. O Toninho jogou nessa... Não, jogou. Tava também. Marco Antônio, quem? Marco Antônio. Pires, Mococa. Quem levou a minha contratação para lá foi o Jorge Vieira. Ele que pediu para poder Mococa tava? Tava, o finado Mococa. Né? Timaço também, o Bangu, né? O Marinho, ponta direita. Ponta direita, isso. Né? Eu sei que era para você ver, e o Castor, né? Todo mundo falava que fulano bebe. Ele falava, não importa, o importante é que ele faz dentro do campo. É dentro de campo. A primeira coisa que ele falava era isso aí. Para mim não importa o que... Ô Rosemiro, aí você ficou no Bangu, e olha que aquela época, né, tinha os 4 grandes do Rio, e tinha o América do Rio, Bangu, e os times eram tudo forte, Volta Redonda, Bom Sucesso, Olaria, Portuguesa. Era tudo time que fazia frente, fazia frente. Tudo... Não é hoje. Hoje acabou, não só os grandes mesmo. Hoje quem está acima da média aqui, falando em time médio, time pequeno, é o Campeonato Paulista. Exato. Pra gente contar no dedo em tudo no Brasil, é o Campeonato O Paulistão Paulista. só tem ele, acho que é o principal mesmo. E o Bangu com esse time, esses jogadores que você falou, se é hoje, é campeão brasileiro com certeza. O pé amarrado, né? Com toda certeza. Aí você ficou no Bangu, você teve no Náutico também? Como foi? Não, eu tive passagem aí, muita passagem em Santa Catarina, na Chapecoense. No Náutico você não foi? Parece que você teve uma passagem. No Náutico foi logo no começo. No começo, na época de Remo. Antes de eu vir Aí eu tive no Náutico, mas foi questão de Coisa 3 rápida. meses, 3 meses. Eu tive no Internacional 2 meses. Que foi na passagem, foi na passagem rapidinha que eu estava decidindo para onde que eu ia, do Remo. Entendi. Entendeu? Aí ficava aqui. A CBD na época, né? Era a CBF. Eles que destinavam o meu rumo. O rumo, né? Entendeu? Então, aí você ficou no Bangu, aí foi para os times de Aí depois, quando eu terminei tudo no Bangu, aí eu joguei um período no Noroeste. Noroeste de Bauru também, que era um timaço, né? Eu joguei, que eu peguei ele no Palmeiras, né? Ele como reserva, o Fedato.
Fedato Peguei ele como centroavante. treinador lá. Caramba. Ele meu treinador lá. Mas o Fedato era uma espécie de escurinho, ele entrava e fazia Daí gol, fazia né? gol. É, o Ele e o Fedato. Ronaldo. Ronaldo, né? Lembro também. Eu joguei com eles ainda. O Ronaldo Ponta, né? O Ronaldo e o outro ponto também, que é de Araraquara. O Pio. Pio Jogou no Santa Cruz. É assim, ele e o Ney, os dois. O Ney mora lá perto também, Ney né? mora lá perto do... Do eu Pio, sempre, né? quando eu passo por lá, eu encontro com ele. É? Oh, Caramba, o Ney, puxa vida. né? Pio era dois, um depois do outro, né? O Um Pio foi primeiro, o Ney depois assumiu a ponta esquerda ali, ficou Isso. muito tempo lá no meu Verdão. Aí você passou pelo Noroeste com o Fedato, aí disputou o Paulistão. Disputei Paulistão. Tive a infelicidade de quebrar, mas só o Perônio. Perônio. A Tíbia foi num jogo e o Perônio no jogo contra o Santos, lá na Vila Belmiro, pelo Noroeste. pelo Noroeste. Então você teve duas fraturas na sua carreira? Tive duas fraturas. Que normalmente acontece junto, não é? Tíbia e Perônio, essa aí foi Só o separada. Perônio da perna direita. Naquela época era só colocar gesso, né? Não fazia tem cirurgia. essa modernização que tem hoje. O menisco hoje tá uma Não, beleza, hoje né? você, com Antigamente o cara dois até meses, 3 meses você já tá bom. Eu ficava um ano. até parava às vezes com o no menisco. No Bangu eu fiquei, que eu morava na Ilha do Governador. Certo. Eu fiquei um ano com gesso. Daquele calor no Rio de Gesso, você já viu como é que é, né? Só tomando a cervejinha? Aí eu quebrava toda hora o gesso para poder o médico colocar um novo que... Não aguentar para coçar, né? Com a varetinha? Eu já estava cansado de quebrar a antena do carro para coçar. Coçar. E ninguém aguenta, eu já fraturei também, eu sei como é. Ô Rosemiro, aí ficou jogando no Noroeste, aí foi pra... Aí, antes do Noroeste, eu joguei na Chapecoense. Chapecoense, jogou quanto tempo? Joguei na Chapecoense uns 3 anos. Uns 3 anos na Chapecoense. Arena Condá. Isso, Arena Condá. Aí depois da Chapecoense fui pro... Era Paysandu de Brusque. Paysandu de Brusque. Aí depois fui pro Marcílio Dias. Também de lá. Fiquei lá tudo na redondeza lá, mas era tudo com o empresário. O mesmo empresário? É o mesmo empresário, mas fazendo... eles que faziam negócio nos clubes. Certo. Entendeu? E você encerrou a sua carreira onde? Aí eu encerrei minha carreira lá em Santa Catarina? No Marcílio Dias, que foi na época que o Riva, o Rivelino e o Mário Sérgio Seleção de Master? viraram para a seleção de Master com o Luciano do Vale, né? Aí eu falei, pô, jogar com um cara bom. E ficar correndo com esse pessoal, os caras vão me pagar um salário lá do mesmo jeito, eu vou pra lá, vou ficar lá. Que era quase o mesmo salário que você jogava profissional. Mesmo salário. Aí você jogou na seleção do Luciano quanto tempo? E o Luciano manjava mesmo de futebol ou... Ele colocava os caras, colocava. Né? Era o Mário Sérgio, era o Rivelino, a turma que tocava. Era o milionário de antigamente, né? Você lembra desse milionário, do Toledo? Eu vou contar uma passagem aqui da seleção de Master que eu tive logo quando eu cheguei. Estava tomando conta da comissão técnica, o Riva e o Mário Sérgio. Certo. Mas esse Mário Sérgio, Deus o tem, era cômico. Ele no vestiário, eu cheguei, né? Eu estava em relação ao Toninho Baiano e o Zé Maria, eu estava voando. Tá? Que eu estava assim, jogando. Estava inteiro, estava jogando. Aí, ele na escalação, eu estou com o número 2. Ninguém falou o time que ia entrar jogando. Para atacar 2 é titular. Aqueci, fiquei quase 10 minutos aquecendo. Chegou lá a hora. Aí na hora de coisa, o Mário, no meu pé do ouvido, hoje, pô, te dá parabéns. Obrigado. Pô, nunca vi um cara ficar na reserva. Aqueceu tanto que tu aqueceu. Esse cara, eu queria bater nesse cara. Porque nessa é o nome do jogador, às vezes Copa do Mundo, né? Então tem esse negócio para apresentar para a cidade, não sei o quê. Depois, na hora que o jogo engrossa, põe os caras aqui. Nós vamos em jogos aí, o Ademir da Guia vai, né? Ele entra 5 minutos. 5 minutos só para isso. O time entra com 11. 11 com goleiro, mais ele 12. Aí
os caras já estão já sabendo, sabe, né? deixa um Papel, pouquinho, aí ele passar, sai. É pra entendeu? a verba ser boa, mas né? nesse momento foi legal, que eu achei legal, que esse Mário foi cômico. Eu sabia que ele Engraçado. ia... Alguma, ia aprontar alguma. aprontar alguma, né? Ô, Rosemiro, mas na Copa do Mundo, lembra? O Jorge Mendonça que ficou aquecendo ali quanto Foi o tempo Jorge, também, né? acho que foi na Argentina. E você, como lateral direito, quem que você se espelhava ou quem que você achou que era o cara na lateral direita, assim, que você considerava? Olha, pena para falar a verdade para você, eu me espelhava em mim mesmo, porque eu tinha graças a Deus eu tenho uma condição física muito boa, entendeu? E eu levava vantagem por causa que eu ia e voltava rápido. Você era versátil, né? Eu ia e voltava rápido. A única coisa que os treinadores não me... Depois que eles começaram a ver como é que era, adaptava, né? Porque eu, naturalmente, eu praticamente estava... Quando o meu time está com a bola, eu botava na cabeça que eu tinha que... movimentar e abrir espaço. Abrir espaço, entende? Aí o que eu falava, um exemplo, eu vou só citar um exemplo. Eu tinha 2 volantes, Pires e Mococa, eu já ia no pé do ouvido do Pires. O Pires é meu parceiro até hoje. Certo. Falava, Pires, eu tô indo. Então ele já sabia você que fica, se perder a bola, eu tô no teu lugar já. Voltava por dentro e ele fazia tudo. Nós não vamos perder a nossa formação. Que era um automático, né? Mas você tem que você tem que ficar aqui. Mas se você não avisa, às vezes pode haver algum transtorno. Mas o eu falava com qualquer jogador que eu fazia, que eu jogava dessa forma, entendeu? Mas o jogador que te conhecia já sabia. Já sabia, depois ia... era automático. É automático. Dito é que o Jorge Vieira, que foi meu treinador também na Palmeiras, depois ele começou a falar que ele que inventou essa jogada, eu e Toninho. Eu entrava pela meia direita e pegava a bola e enfiava pro Toninho e ele só metia a gol. Facão. Aí ele começou a falar, eu falei, não tem problema, pode falar, contanto mas que era uma coisa não me corte a minha maneira de jogar. E era uma coisa natural de vocês. E era ótimo. E o jogador que vem de trás, você tendo um atacante que se movimenta, onde você meter a bola ele vai buscar. E principalmente naquele facão que... Pro adversário é difícil. É difícil. Porque ele vem preparado para fazer uma marcação. Aí de repente tem um cara flutuando toda hora num espaço vazio ali. Não acha. É difícil. É difícil. Porque às vezes tem jogador que o treinador fala, olha, você vai ter que fazer papai e mamãe, ele faz só papai e mamãe. É o robotizado, né? A jogada se aparece de outra maneira. A intuição se perde. Daí ele, não, mas o treinador manda eu fazer isso aqui, se eu fazer, ele vai me tirar. O jogador de hoje, além de não ter, na minha opinião, a técnica que vocês tinham, não tem assim, personalidade para na hora fazer uma jogada, ou de repente criar alguma coisa, né? Então é complicado. Aí a gente estava falando de lateral, e é uma coisa que a gente conversando sempre com jogadores, a gente fala, e o jogador mais difícil de marcar? Para mim é o ponta a ponta driblador. Igual a Laedu, Ney, esses caras que eram os... Eu falava até pro Ney, ainda bem que tu tá no meu time. Porque eu conversava sempre com o Zé Maria, né? Que o Super Zé falava, esse Ney é danado, filho da mãe. Rapaz. Ney e o Edu era problema. O Ney, Edu, o Ney, então, o Ney driblava deitado. Aí, um exemplo, eu jogava contra o São Paulo, era um duelo bom, eu e Zé Sérgio. A gente conversa até hoje, eu converso com o Zé Sérgio. É que o Zé Sérgio, ele era perna direita e perna esquerda. Mas o negócio dele era velocidade. Tem? Tinha força ali. Força, então a gente tinha que ter uma cobertura boa. O ponta não, o ponta, eu, lateral, eu tinha que estar marcando ele em cima já. Eu não posso deixar ele habilidoso, você tem que marcar em cima. O corredor não, você pode deixar um cara na cobertura, então você marca de longe, deixa ele. É complicado. É complicado. E você, Rosemiro, hoje, depois que você parou o futebol, não quis se aventurar como treinador? Depois que eu parei do futebol, eu fiquei muito tempo, eu morava para a Zona Sul de São Paulo, eu tive muitas escolinhas de futebol.
Eu tinha Aquele quadro. projeto não tinha um projeto do Badec Basílio não, né? Isso é outra coisa, né? Não, eu tinha. Cooperativa, né? Era tua mesmo. Era minha, eu era sócio com o pessoal que até hoje ele ainda tem as quadras lá, tem bingo, né? Certo. Eu era sócio dele, aí fiquei muito tempo lá de Parelheiro, ali perto de Interlago, né? Aí a gente se animava, mas me cortaram porque a gente na época tinha que fazer o curso de treinador. Né? E eu não tinha tempo, por causa que, queira ou não queira, eu tenho 3 filhas hoje, 3 filhas mulheres, graças a Deus estão tudo formadas, estão tudo andando. Mas na época eu tinha que ajudar, tinha que ajudar a minha esposa. Tinha que estar do lado, né? Eu tinha que ajudar a minha esposa, que ela fez tudo sozinha a vida toda. Estava E eu viajava muito, eu viajava muito. Então a oportunidade que eu tive de ajudar ela foi agora. Então a gente tinha que mostrar a nossa retribuição. A retribuição, né? E hoje você está de boa, aposentado, tranquilo? Tranquilo. Batendo uma bolinha nos Master, né? Master com os amigos, mas hoje a gente, né, também a gente tem que... Só com o pessoal da idade, né? Certo, porque... O pessoal da idade não adianta ficar... Se bem que corria muito, mas não é pra, né? Não. Hoje, como diz, tem que fazer exibição. Exibição, exatamente. A gente vai lá... E é muitos convites, né? É muitos gostoso. convites. A gente vai aí no interior, é lotado, lotado, porque eu, graças a Deus, para mim jogar, da minha idade, eu tô bem. Se for para cara mais novo, eu não estou bem. Não tem condição. Então não adianta, não tem condição. O tempo passa para todo mundo, né, Rosamiro? Apesar que você, na época, era um dos grandes preparos físicos do Brasil, de repente até o melhor preparo físico, né? Tinha... A gente fazia... Voava abaixo, né, Rosamiro? Dentro disso aí, a gente, na época de Palmeiras, a gente fazia o Pico do Jaraguá. O Moraci Santana, que era o... Preparador físico. Ele e o Mafia. Hélio Mafia. Aí... eu lembro que eu pegava o cronômetro dele lá embaixo do Pico do Jaraguá, eu que levava o cronômetro para colocar lá em cima na árvore, porque eu era o primeiro a chegar, depois de 10, 20 minutos que chegava o outro. Inclusive o César, o Ademir, eles faziam uma trama para poder me segurar, para poder atrasar a minha ida. Olha só, hein? Entendeu? Eu lembro disso aí. Eu sei que era só subir do pico. O pico era, a gente não ia pelo caminho certo. Caminho certo, não tinha que ir por meio das árvores. Já fazia um esquema. Só subir, mas legal mesmo, viu? Eu não me arrependo da vida que eu tive e graças a Deus conheci muitas coisas, muita gente boa. E estamos nessa vida aí, né? Ainda gostamos do futebol, a gente assiste futebol e dorme. Tá no sangue, dorme e acorda. Tá no futebol. Eu tenho, infelizmente eles não foram, né? Eu tenho 2 netos, 3 netos. 3 netos. 3 netos, mas tudo em faculdade. Outro caminho. Já estão tudo na faculdade de engenharia, que o pai é engenheiro e eles seguiram o caminho, né? Então, mas ninguém quis puxar o voo. Graças a Deus não foi para a banda B, estão tudo na banda A. Tá certo. Rosamiro, eu queria agradecer a você, Museu da Pelada aí, mais um capítulo especial, um grande jogador do passado aí, anos 70, anos 80 aí, voando baixo. Grande abraço, Rosamiro. Obrigado, saúde para todos, estamos juntos, se cuidem.